Boa noite a todos. Nós vamos então começar hoje a explanação com uma oração, aí depois tem a explanação do tema de hoje e a gente encerra com a oração também, e nesse período o pessoal já vai tomando os passos, tá? Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos nos concentrar nesse momento, nesta casa espírita. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Pedimos para que Ele nos ampare, nos ilumine, para que esteja conosco durante todos os trabalhos, que Ele possa colocar aqui a espiritualidade amiga, para que possa amparar e acolher todos os que aqui vieram buscar um acalento, um conforto, e que possa também toda a espiritualidade proteger, instruir e intuir todos os trabalhadores desta casa. Com a permissão de Deus, estamos aqui então para mais uma noite de aprendizado e pedimos que Jesus nos conceda discernimento e sabedoria para que possamos compreender os ensinamentos da noite e principalmente no dia a dia colocá-los em prática. Vamos então rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos, então. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas palestras das bem-aventuranças que Jesus Cristo fazia no Sermão da Montanha, né? Então, elas são conhecidas como as palestras que foram realizadas no Sermão da Montanha. E hoje o tema é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus disse então aos seus discípulos: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O objetivo então de nós estudarmos sobre os mansos e pacíficos é podermos entender por que é tão importante nessa encarnação procurarmos viver essa virtude da mansidão e da passividade para a nossa evolução, pela nossa evolução espiritual. Então, hoje o objetivo é entender o que é ser brando, o que é ser pacífico, como cultivar essas virtudes, o que fazer no dia a dia para cultivar essas virtudes. Sabendo sempre que o cultivo das virtudes e o combate dos vícios, eles são fundamentais para a nossa evolução espiritual. Então, o que a gente pode entender por brandura, né? Se a gente pegar ali o Livro dos Espíritos, ou se a gente for inclusive num dicionário, a gente vai ver que a brandura não é uma fraqueza, mas ela é ela representa uma firmeza sem violência. Você pode ser brando sem deixar de ser fraco, digamos assim, mas conseguir ao mesmo tempo não ser violento. É um sentimento, então a brandura é um sentimento que está ligado à lei do amor. E se é um sentimento, aonde que nós guardamos os nossos sentimentos? No coração. Então, se é um sentimento e nós guardamos no coração, significa que esse sentimento ele está ligado ao nosso perispírito, à nossa vida espiritual, ao nosso espírito. Então, seria uma virtude que está ligada ao nosso espírito. A mansidão de espírito é o equilíbrio diante das provocações. A gente sabe que no dia a dia
o que a gente mais vê são irritações, alteração, né, do humor por causa de provocações, né? Só que essas provocações, elas fazem parte do mundo de provas e expiações que a gente tanto aprende aqui, né? A gente está aqui para passar por um mundo de provas e expiações, então somos diariamente testados para ver se a gente consegue exercer a paciência, exercer essa virtude da mansidão e passar por essas provas que são colocadas para nós. Allan Kardec define o brando como aquele que não se deixa levar pela cólera, pela irritação ou pelo orgulho ferido. E ele acrescenta ainda que depois da humildade com Deus, aquela humildade que a gente aprende que a gente deve se voltar a Deus, se ajoelhar perante Deus, assim como Jesus se ajoelhou perante dos discípulos. Então, a próxima virtude, a próxima máxima de Jesus é que nós praticamos a paciência diariamente. Não só a paciência, mas todas as nossas virtudes. Porque a paciência, a gente vai ver que ela também é uma caridade. É uma caridade muito importante que a gente deve praticar sempre que possível. O pacífico não é apenas aquele que evita conflitos, mas aquele que constrói a paz. Então, a gente não deve tão somente evitar conflitos. Quando alguém vem, nos dirige uma palavra um pouco mais bruta, a gente continuar a ser manso e responder de uma forma mais branda. Mas também quando a gente identifica algum conflito que está acontecendo, por exemplo, dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa sociedade, e tentar apaziguar, tentar sempre conversar e levar sempre uma palavra amiga para que essa cólera, essa irritação, ela não se prolongue, mas que ela seja amenizada e de preferência extinta. Então, a gente deve não só provocar, né, evitar que aconteça essas irritações, por exemplo, mas também procurar sempre abrandar quando a gente vê algum caso perto de nós. Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão felizes. Mas por quê? Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque não serão felizes. Por que ele falou isso? Porque ele falou que bem-aventurados são os filhos de Deus. Os filhos de Deus não significa que a gente vai ter uma vida feliz, harmoniosa, sempre. Mas os filhos de Deus significa que nós vamos estar sempre em sintonia da lei divina. Então, Jesus sabe e Jesus não prometeu para nós a felicidade eterna. O que ele pede e a gente deve praticar é a lei divina para a nossa evolução espiritual. Isso não significa que vai ser fácil. Muitas vezes vai ser por choros e lágrimas, né? A paz verdadeira não é apenas a ausência de guerra, mas serenidade interior. A gente confunde muito quando a gente fala da paz, que seria só a paz mundial, a paz nas famílias, muito importante, né? Mas é principalmente a paz interior. É fazer aquilo que está no nosso alcance, sempre tentando não prejudicar o próximo, sempre com um lado voltado para a benevolência, para a paciência, né? Sempre voltados para a caridade. E o oposto, então, dessa brandura, dessa mansidão, é o que a gente chama da cólera. A cólera, ela é um conjunto, né? É aquela ira, é o egoísmo, tudo que envolve um espírito belicoso, o livro traz para nós, vingativo, que a gente vai ver mais adiante o que essa cólera, então, causa na nossa vida. Então, entrando propriamente na palestra, a gente vai ver que o maior modelo de brandura que já passou pela Terra, quem que seria? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o exemplo de tudo para nós, assim, é o ser humano que passou pela Terra, passou por muitos sofrimentos para mostrar que ele era manso e pacífico.
Um dos exemplos dele ser manso e pacífico foi quando ele estava na cruz. Ele estava sendo julgado e apedrejado lá pelos fariseus, pelo povo da época, e ainda ele se volta ao Pai, né, a Deus Todo-Poderoso, e fala assim: Pai, perdoa, né? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, na passagem pela terra, ele nunca usou de violência. Ele sempre usou palavras conciliadoras, palavras amorosas, palavras que edificavam por onde ele passava. Ele nos ensinou que a verdadeira força está no domínio de si mesmo. A gente acha que a verdadeira força está a gente ir na academia, se preparar fisicamente, correr maratonas, né? Só que não. A força é a força espiritual, é a força para combater os nossos vícios diariamente. Então, por isso que ele fala que a verdadeira força está dentro de nós, em combater, da gente poder combater os nossos próprios vícios. Segundo o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra que a brandura deve ser genuína e não apenas de aparência. A gente vê muitas vezes aquelas pessoas que se fazem de mansinhas, que fazem de conta que estão ajudando, mas no fundo elas estão fazendo isso contra a vontade, elas estão fazendo tão somente para demonstrar para a sociedade que elas são boazinhas, né? Mas a verdadeira caridade, a verdadeira brandura, ela é genuína. O mundo está cheio de criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são essas pessoas que eu falei, né? Muitas vezes aquelas pessoas que na frente da pessoa elogia, fala alguma coisa de bem, né? Para mostrar para os demais que ela é boazinha, mas no momento que ela vira as costas, quando ela não está perto dessa pessoa, é a pessoa que vai estar falando mal dela, que vai estar criticando, que vai estar julgando. E o Espírito Lázaro, ele ensina que o verdadeiro pacífico espalha em torno dele a serenidade, a confiança e o amor. Então, as pessoas que já estão mais evoluídas ou que já estão com esse propósito de realizar ali a mansidão, a pacificação, elas automaticamente vão estar demonstrando uma maior serenidade e elas vão também estar demonstrando confiança para as pessoas, mas isso tem que vir do coração, não pode ser uma coisa forçada. O manso e o brando não se desmente, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade, porque pela aparência se consegue enganar os homens, mas Deus ninguém engana. É aqueles casos que a gente vê que muitas vezes o filho fora de casa, por exemplo, às vezes está na escola, é um bom aluno, ajuda os colegas e tal, mas quando ele chega em casa é aquela pessoa, aquele filho que é agressivo com os pais, que não obedece, ou é aquela esposa ou esposo que não respeita o seu cônjuge, né, fora da sociedade, na sociedade, né, fora da intimidade do lar, demonstra ser uma pessoa, mas em casa acaba sendo outro. Então, muitas vezes, essa guerra, esse conflito que a gente vive entre ser pacífico ou perder essa passividade, ela começa dentro de nós. Por que ela começa dentro de nós? Por que essa guerra, esse conflito, essa dificuldade de praticar a paciência e a benevolência, elas são tão difíceis? Porque a gente guarda dentro da gente muito orgulho ferido. A gente tem muita dificuldade em perdoar. A gente também guarda muito ressentimentos. Às vezes são coisas que aconteceram há vários anos, mas a pessoa não consegue perdoar, não consegue esquecer, guarda aquela mágoa dentro de si e começa então a criar um conflito espiritual dentro dela mesma. O Espírito Emmanuel, ele nos lembra que a paz começa no íntimo de cada criatura. A gente não pode esperar que o mundo vai viver em paz, que as sociedades vão viver em paz,
se o próprio ser humano ele não busca viver a paz interior, ele não busca combater os seus vícios e fortalecer as suas virtudes? Quantos de nós que a gente, quantos que a gente tem algum de nós aqui que está preparado, que vive diariamente todas essas virtudes, da mansidão e da paciência? É muito difícil uma pessoa que consiga viver todas essas virtudes e combater todos os vícios. Então, no mundo atual, onde a intolerância e a violência elas prevalecem, ser pacífico é ser revolucionário. Hoje, se a gente identifica uma pessoa que ela tem tendência a ser pacífica, a pacificar, às vezes, na maioria das vezes, ela é até chamada de doida, Porque hoje a sociedade ela preza por aquelas pessoas que são explosivas, que vão para a mídia, que falam o que querem, que se sentem os donos da verdade. Então, o que Divaldo Franco nos ensina para que a gente possa, então, construir essa paz interior, mas não só a paz interior, a paz no ambiente onde que a gente se encontrar. Então, no lar, ele recomenda que a gente tenha uma conversa com diálogos em vez de discussões, uma conversa construtiva e não sempre ficar discutindo, sempre ficar batendo na mesma tecla. No trabalho, sempre ser paciente e cooperativo, sempre estar ajudando, ser paciente, vendo sempre se alguém precisa de ajuda. Na sociedade, respeitar as diferenças. Muitas vezes a gente discrimina as pessoas por qualquer coisa, às vezes até por não conhecer, que tem uma pessoa lá, ela já acha assim, mas fulano, às vezes ela julga pela aparência, então já começa a discriminação e a gente tem que sempre evitar isso. E quais são as consequências, então, para o lado espiritual? O pacífico será chamado filho de Deus porque compreendeu e praticou a lei do amor. Na vida espiritual, colherá serenidade e proximidade com os espíritos superiores. Então, no momento que a gente tiver paciente, pacífico, estar voltado para essa benevolência, nós vamos ter muito auxílio dos espíritos superiores, os espíritos de luz que a gente sempre invoca e sempre busca a presença deles. Eles estarão conseguindo se aproximar da gente com muito mais facilidade. A brandura, então, é um sinal de maturidade espiritual e passo essencial para conquistar a verdadeira felicidade. Então, por isso que Jesus falou que ele não veio aqui para trazer a felicidade, Ele não falou que os brandos serão felizes, Ele falou que os brandos serão filhos de Deus. Por quê? Porque se a gente praticar essa brandura, essa virtude, nós vamos ser mais felizes e nós vamos estar cada vez mais perto dos espíritos superiores. E o que é o oposto de tudo isso? Então, o oposto de toda dessa brandura que a gente tem que ter, da paciência, da benevolência. Então, é o que nós chamamos lá no começo da cólera, A cólera, ela é aquela explosão, aquela impaciência, aquele orgulho ferido que não passa, que volta e meia a gente está sempre batendo na mesma tecla, cometendo os mesmos erros. Se a gente tem um determinado vício, a gente acaba caindo novamente naqueles vícios, seja o vício da gula, o vício de brigar, às vezes de falar mal de uma pessoa. Então, tudo isso são o que a gente chama de cólera, Cólera é um composto de vícios que a gente ainda pratica quando a gente deveria, na verdade, estar combatendo esses vícios. Allan Kardec explica que a cólera é uma fraqueza, é um vício que precisa ser combatido. Enquanto que a brandura é uma força, é uma virtude, é a evolução, o caminho reto para com Deus. Quais são então as características da cólera,
A pessoa que é colérico, que a gente fala, que é aquela pessoa que é viciosa, ela se irrita facilmente, ela não aceita a opinião dos outros, ela usa palavras duras e agressivas, ela deseja impor a sua própria vontade, mas não aceita que os outros imponham a vontade deles. Ela não respeita a vontade dos outros, ela faz com que somente a vontade dela prevaleça. Ela não é uma pessoa dócil em nenhum momento, nem quando alguém vai pedir um auxílio ou nem quando ela precisa do auxílio de alguém. Muitas vezes ela já vai com brutalidade pedir um auxílio para alguém, achando que a pessoa tem a obrigação de auxiliar. E quais são então as consequências dessas pessoas que ainda praticam esses vícios? Então, a primeira consequência ela vai refletir na nossa própria família, que é a deteriorização das relações familiares e sociais, a perda da lucidez e o arrependimento posterior. No momento da cólera, daquela ira, daquela raiva que a pessoa está vivendo, ela fica cega. Quantas pessoas que já fizeram bobagens, que já às vezes até tiraram a vida de uma pessoa, enfim, N conflitos aqui, por quê? Tudo porque a pessoa não soube se controlar. Ela se deixou levar por essa ira, por essa revolta que ela estava vivendo. E o que essa revolta, vai ocasionar então? Primeiro de tudo, a gente sabe que a gente é muito influenciado pelos espíritos. E no momento que a gente está nessa influência, que a gente está nesse clima da raiva, a gente vai atrair espíritos inferiores. A nossa vibração ela fica baixa, ela fica uma vibração ruim, uma vibração escura, e ao invés dela atrair os bons espíritos para intuir, para ajudar ela no progresso espiritual, ela vai estar atraindo esses espíritos inferiores, os espíritos não evoluídos, que a gente chama daqueles espíritos obsessores, que vão estar influenciando ela a ter cada vez mais ira, que vão estar influenciando ela a praticar o mal, a não praticar a caridade. Então isso prejudica a saúde, o corpo físico da pessoa e pode desencadear uma série de doenças, como por exemplo, doenças do coração, do estômago, do sistema nervoso, porque muitas pessoas acabam ficando nervosas por essa questão, por essa revolta que elas carregam dentro de si. A cólera também, ela retarda a evolução espiritual, pois o espírito se mantém em desarmonia com a lei de amor. A gente não vai estar praticando a lei de amor enquanto a gente não está fazendo o bem ao próximo, não está tratando bem a outra pessoa, não está sendo manso ao falar, não está sendo manso ao ouvir, porque a gente precisa ser manso para ouvir também. Então a gente vai estar em descompasso com a lei do amor e isso vai estar impedindo o nosso progresso. Emmanuel, no livro O Pão Nosso, ele alerta que a cólera é chamada destruidora, que consome primeiro aquele que a alimenta. Então, o primeiro prejudicado nessa situação é sempre quem pratica o mal, quem pratica a ira, quem mantém o egoísmo, quem mantém essa revolta, quem não concede o perdão. Essas pessoas, elas são muito mais prejudicadas. Uma palestra que eu estava assistindo hoje, o palestrante falava que muitas das pessoas, elas começam a adoecer, mas elas não conseguem identificar o motivo desse adoecimento. E às vezes é só necessário uma mudança de postura, uma mudança nas suas atitudes para que ela possa ter mais saúde. Então, concluindo, a brandura não é uma fraqueza, é uma força. Quanto mais brandos nós formos, mais forte nós somos perante a espiritualidade, perante a lei de amor. Porque a gente está praticando uma virtude, está praticando um ensinamento que Jesus Cristo, quando passou pela terra, nos ensinou.
O pacífico é o construtor da paz no lar, no trabalho e na sociedade. Então é o maior beneficiado sempre. Jesus e a doutrina espírita, eles nos ensinam que a paz é a conquista individual antes de coletiva. É aquilo que eu falei mais no início. Não adianta a gente esperar o fim das guerras, a paz na sociedade, se a gente não procura ter a paz interior, viver essa paz interior junto aos nossos familiares e depois então se preocupar com a sociedade e com o mundo. É uma coisa, é uma virtude, é um sentimento que ela tem que começar dentro de nós, dentro das nossas famílias, para a gente conseguir propagar isso para a sociedade e para o mundo. Então, que no decorrer da semana a gente possa ter como desafio de vida escolher ser manso, escolher essa mansidão em vez da violência. Conciliar ao invés de procurar se vingar. Procurar sempre a paz, não só a paz interior, mas como a paz na família, a paz na sociedade, para que a gente possa então estar sempre em evolução. Então a paz do mundo, ela começa dentro de nós. Se nós nos preocuparmos e nós lutarmos para que essa paz interior aconteça, aos poucos toda a sociedade vai estar sendo mudada. E o Livro dos Espíritos traz um trechinho que eu achei muito interessante e eu gostaria de ler com vocês para ficar bem claro, né? Então, o que é essa mansidão, essa paciência que a gente deve buscar? Aí no Livro dos Espíritos diz assim: a paciência também é uma caridade e deves praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Então, o que a gente deve fazer? Deve dar esmola? Deve ajudar os outros? Com certeza sim. Mas se a gente colocar numa escala de evolução, o dar esmola está dizendo que é uma caridade que não permite que a gente evolua tão rapidamente quanto se a gente praticar as virtudes e principalmente a virtude da paciência. Diz aqui que ela é muito mais meritória. Nós adquirimos muito mais méritos de evolução quando nós praticarmos as virtudes, quando nós nos livrarmos dos vícios, quando a gente combater esses vícios e a gente estiver cada vez mais em sintonia com a lei do amor. Era essa a mensagem que a gente tinha para esta noite, então vamos fazer a prece final nesse momento. Quem puder, quem quiser, pode fechar os olhos, pode conectar agora com a espiritualidade amiga. Vamos pedir então ao Mestre Jesus que nos inspire, que nos dê serenidade, paciência e amor, para que nós possamos ser trabalhadores da paz no mundo, para que nós possamos realizar a paz interior, viver a paz interior e, consequentemente, também viver a paz no nosso lar, com os nossos familiares, na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, nas casas espíritas. Pedimos então, Mestre Jesus, para que o Senhor nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós possamos cada vez mais fortalecer as nossas virtudes e combater cada vez mais os nossos vícios, para que no dia a dia nós possamos estar cada vez mais em consonância com a lei do amor, em consonância com os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos
verdadeiramente conquistar a nossa evolução espiritual. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor nos ampare no decorrer da semana, que nos proteja, nos guie, nos intua para o caminho do bem, o caminho reto, para que possamos combater os nossos vícios e promover a nossa paz interior. Pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor nos auxilie no dia a dia e nos intua para que possamos viver os teus ensinamentos. Muito obrigada por esta noite, muito obrigada pelo acolhimento e encerramos então com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada.